A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao programa Movidos pela Fé. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma alegria que está no meu coração. Nós temos recebido muitas mensagens de irmãos que têm acompanhado o programa. E são mensagens assim que têm alegrado o nosso coração. Os irmãos têm comentado que têm recebido bênçãos da parte do Senhor em acompanhar o programa. Isso nos faz muito felizes. E eu quero agradecer aos irmãos que têm participado, que têm acompanhado o programa Movidos pela Fé. E hoje, essa semana, nós temos mais uma experiência para compartilhar. E eu te convido aí a você se acomodar onde você está, porque Movidos pela Fé vai começar. Nós somos um povo que vive experiências com o Senhor. E são experiências diversas. Na nossa vida secular, na nossa vida profissional, espiritual, sentimental. E a convidada de hoje, ela também tem vivido as suas experiências com o Senhor. E nós iremos ouvir a experiência que ela vai compartilhar com a gente, uma experiência que ela viveu dentro de um ônibus, onde ela recebeu uma bênção, não só ela, mas todos os que estavam dentro do ônibus. Eu quero apresentar para vocês a Gilkelly. Paz, Senhor, Gilkelly. Paz, Senhor, Lu. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nós também estamos muito felizes pela sua participação aqui, por compartilhar a sua experiência. Antes de a gente conversar um pouquinho, falar sobre a experiência, fala um pouquinho sobre você, de onde você é. Eu sei que você é da igreja de Tubarão, é isso mesmo? Parque Igreja de Tubarão. Isso. É lá na Serra, não é? Isso. O seu pastor é o Geraldo Prata. E o seu esposo é o Tiago Antunes. Isso. Viu? Fiz o dever de casa. Isso. Você está ali na igreja há quanto tempo? Eu, lá no meu bairro, tenho 2 igrejas, em Parque Residencial Tubarão, na Serra, né, Espírito Santo. São 2 igrejas, Igreja 1 e Igreja 2. E vai fazer 1 ano que nós fomos para a Igreja 2, uma necessidade, né? Nós estamos lá agora. Amém. Nós nos conhecemos através do louvor, não é? Foi na grande evangelização que houve dos 45 anos. Isso. E nesse período todo que você trabalhou ali para o Senhor, você está envolvida com louvor, né, Gilberto? Sim. Tanto na sua igreja, na sua área, como também aqui no Manaim. Sim. E o que é o louvor para você, assim, para Gilkelly? O que é o louvor? O que o louvor representa na sua vida? Ai, Lu, tudo. É um chamado. Eu acredito nisso, que o louvor na vida do servo é um chamado. E que parece que você nasce, né, para viver essa experiência. E eu comecei a viver essa experiência no louvor muito nova, né? Eu comecei a tocar com 11 anos de idade. Meu pai era à frente do grupo de louvor na época, então eu ajudava ele. Chegava os louvores naquelas fitas cassete, né? E a gente tinha que escutar o louvor, escrever. Então eu ajudava muito meu pai nessa parte e tudo. Então o louvor é minha vida. Você veio para a igreja já com a sua família? Você veio... Com que idade você veio para a presença do Senhor? Então, com 6 anos de idade, eu tive uma experiência com o Senhor. A minha família, por parte da minha mãe, minha avó, né? Ela sempre foi evangélica e ela foi até uma das pioneiras da obra do Senhor em Juiz de Fora, né? E sempre quando nós íamos para lá, a gente ia viajar para lá, então eu ia na igreja com as minhas tias e tudo. Mas eu tive uma experiência viva com o Senhor aos 6 anos de idade. Com 6 anos? 6 anos. Você veio para a igreja. Aí você veio sozinha? Ou sua família já estava na igreja? Sua mãe, seu pai? Não. Foi uma manhã, eu acordei e eu escutei uma voz. E a voz falava assim, Jesus te ama. E eu nunca tinha ouvido essa expressão. Nunca. Aí eu falei, Jesus te ama? Jesus... Com 6 anos. Aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, acho que eu escutei uma voz falando assim, Jesus te ama. Aí minha mãe também, acho que ela, né? Aí, eu quero ser crente. Eu falei assim, do nada, eu quero ser crente. 6 anos. Eu quero ser crente. Minha mãe, meu Deus, o que eu... Como assim, né? Eu falei, não, eu quero ir numa igreja. E fiquei ali.
E engraçado que eu pegava o caderno, nesse dia que aconteceu isso, eu escrevia: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu escrevi várias vezes naquele caderno isso. E aí, quando foi à tarde, minha mãe chamou uma vizinha dela que era evangélica, falou assim: aconteceu alguma coisa com ela, não sei o que é. E ela falou que quer ser crente. Ela tá diferente. Ela quer ser crente, o que eu faço, né? E essa irmã virou para ela e falou assim: Deus tem uma obra na vida dela, não impeça isso. Leva ela na igreja. Aí tinha uma igreja, né, Maranata, perto da minha casa, então nós vamos lá. Que a vovó é da igreja Maranata, a titia foi falando: vamos lá? Falei: vamos. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu já, no banco do instrumentista, eu quero tocar violão. Eu quero tocar violão. Então na minha cabeça era só pegar o violão e bater as cordas. Bater as cordas. E assim começou. Aí as professoras iam na minha casa para poder me buscar pra aulinha, que era no sábado, à tarde, né? E aí começou o processo do Senhor de salvação na minha vida. O louvor começou, o amor pelo louvor começou a nascer aí, nesse período. Nesse período, quando eu entrei na igreja, que eu vi o grupo no meu bairro. Eu morava em Cariacica na época, né? Porto de Cariacica, aqui no Espírito Santo. Tinha um grupo muito grande de crianças, adolescentes, e o meu bairro onde eu morava era um bairro pequeno, então todo mundo conhecia todo mundo, estudava na mesma escola, né? Então foi fácil me adaptar ali com as pessoas que eu já conhecia, né? E aí começou. Que bênção, glória a Deus. Cada servo tem a sua experiência individual, alguns com a palavra, outros com louvor, e por aí vai. Eu iniciei falando a respeito da segunda grande reunião, que foi onde nós nos conhecemos. E como foi para você participar? Como foi viver, estar ali naquele ambiente, com aquele monte de gente? Como foi, assim, para Gil Kelly, como serva do Senhor, estar no meio ali daquele monte de gente cantando louvores? Porque você foi pro louvor, não foi? Sim. Como foi? Lu, foi assim, até engraçado, porque eu comecei a trabalhar aqui no Manaim como voluntária aos 14 anos de idade. 13 anos, me batizei, na época podia, né? Comecei a trabalhar aqui no Manaim. Então, assim, eu sempre fiquei assim, eu ficava no alojamento 12, na época o grupo de louvor ficava no alojamento 12. Então, eu vi as meninas falando sobre o louvor, sabe? Então, assim, sempre foi nascendo esse desejo no meu coração de fazer parte, de cantar no Manaim, de cantar no Manaim de Carapina ou de Cariacica, que fosse, né? E quando veio essa oportunidade que eles começaram a chamar as pessoas para participar, porque foi um grande coro, né? Foi. E que eu fui chamada, para mim foi assim, era um sonho realizado estar ali. Então, cada ensaio, o aperfeiçoamento do louvor, eu tinha mais certeza que era isso que eu queria viver. Os ensaios, eles aconteceram antes mesmo, né, claro, da grande reunião. Sim. E ali juntavam todas as áreas aqui, né, do Espírito Santo. Teve até alguns irmãos que vieram de fora também, né? Sim. Não sei de quais os estados, mas vieram de fora. Sim. E participaram ali daquele grande coral, né? E o sentimento, a sensação de estar ali no meio. Cada ensaio era maravilhoso, né? Sim. Eu lembro que nessa segunda grande reunião, todo mundo, né, assistindo pela televisão, o Espírito Santo estava em festa, né? Aqui o estado do Espírito Santo. As ruas ali do centro estavam lotadas. Eram ônibus para tudo que era lado. E eu lembro de ver fotos, de ver a história da primeira grande reunião. E no meu coração tinha um desejo: Senhor, que maravilha! Como será que deve ter sido? E a gente ter vivido isso na segunda grande reunião foi resposta de um desejo que nasceu no nosso coração ao ver as fotos, ao ver as imagens, ao ver os irmãos contando, compartilhando as histórias, porque eu conheço muito irmãos, acredito que você também, né? Nós ouvimos as histórias que os pastores contam, né? As experiências que eram tão maravilhosas, que enriquece tanto o nosso coração. E estar ali foi um presente. Foi maravilhoso. E para você, como grupo de louvor, estar ali, mas também como serva do Senhor, né? Ver aquela multidão, aquele monte de gente,
Foi grandioso, não foi, Gi? O que mais me marcou nessa grande reunião, os 45 anos, foi porque teve um coro que ficou ali embaixo, né? Em frente o palco principal ali e tal, onde estava o grupo de louvor. E tava muito calor. Muito calor. Tava muito quente. E a gente tinha que estar ali, né? Todo mundo alinhado, certinho. Todo mundo começou a ficar muito preocupado com aquele calor. Como é que a gente ia fazer? Todo mundo ali embaixo, né? E tudo. E de repente veio aquela nuvem. Gente, é mesmo. Eu tinha esquecido dessa experiência. Foi algo assim que a gente olhava uns para os outros e falava assim, que é isso? Não tem como explicar. Aquela nuvem ficou ali e ninguém ficou se abanando, ninguém, sabe? Eu lembro, sim, foi maravilhoso. Incrível. Eu lembro que alguns ensaios antes, né, ocorreu dessa preocupação. Meu Deus, no dia, o calor, porque era final de tarde. Sim. E tava tudo, né, montado na direção do sol, né, na verdade contra o sol, mas o sol incidindo assim sobre todo mundo que estava ali. E era essa preocupação. E o Senhor tratou de tudo com um toque que é só dele, né? A nuvem ficou paradinha, tapou o sol direitinho. E ficou ali por um tempo. Até o sol praticamente se pôr. Quando já estava se pondo, já que ela saiu. Foi maravilhoso, foi grandioso. Foi uma glorificação, todo mundo começou a glorificar ali. Foi inesquecível, realmente. Na vida do servo, principalmente aquele que não só aquele que está no meio do louvor, que está trabalhando com o louvor, mas todo servo em si, ele tem um louvor especial, não é? Um louvor que marca a sua vida, e em fases. Tem fases da nossa vida que tem um louvor específico que fala ao nosso coração, aí depois passa aquela fase, tem outro louvor que fala ao nosso coração. Hoje, na fase da Gil, qual louvor que tem falado ao seu coração? Mais tem falado ao seu coração? Hoje, não há o que temer. Esse louvor é maravilhoso, né? Não há o que temer. É isso aí. Eu acho que ele se enquadra em quase todas as nossas fases, né? Sim. Porque quando a gente tem o Senhor, quando a gente tem a segurança e a certeza de que o Senhor está conosco, a gente não tem o que temer, não é, Gil? Sim. Eu tô te chamando de Gil porque é assim que eu trato ela. Os irmãos devem estar pensando, gente, o nome dela não é Gil Kelly? Mas com carinho, se você me permite, eu vou te chamar de Gil. Sim, Lu. Então, dentro daquilo que é o louvor na nossa vida, a sua experiência Sim. é com louvor de clamor. Sim. Não é? Foi no momento que você estava ali dentro do ônibus e eu não vou contar a sua experiência, vou deixar para você contar, para você compartilhar, mas antes de nós entrarmos profundamente sobre a experiência, como que foi? Como que foi assim? Quando foi que aconteceu a experiência? Como foi? Sim. Eu acho que foi uns 18 anos atrás que aconteceu. Como eu te falei, eu morava em Cariacica, nós mudamos para a Serra, né? E minha avó morava em Cariacica. Então, às vezes, no domingo, nós íamos para lá para almoçar com ela, né? E foi eu e minha mãe nesse dia. Nós fomos para o terminal, né? Para poder pegar esse ônibus para ir para Cariacica. E fizemos amizade com uma moça que estava com um bebê. Eu brincando ali com o bebezinho e tal. E assim, eu sempre, quando eu ando de ônibus, eu gosto de sentar atrás, né? Então, nós entramos, o pessoal foi entrando e nós fomos lá para trás. E a moça veio junto com a gente. E a gente conversando ali e tal, eu, ela e minha mãe. De repente... Vocês estavam vindo de? Nós estávamos da Serra para Cariacica. Tá. São bairros, só para explicar para os nossos irmãos, são quantas horas de Serra até Cariacica? Uns 45 minutos, dependendo, assim, né? Nós passamos pelo contorno, que é um lugar que a gente passa que vai mais rápido, né? E no domingo o trânsito estava liberado, né? Tava fluindo bem. E a gente conversando ali, eu brincando com o bebezinho e tudo. De repente, a minha mãe virou e falou assim, faz um clamor agora. Aí eu olhei para ela, não entendi. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, o ônibus está sendo assaltado. Aí eu olhei, quando eu olhei, realmente, atrás tinha 2 rapazes, né? E eles entraram e sentaram lá na frente. Isso era que horas? 12:30 e pouco, mais ou menos. E o ônibus estava lotado, tava assim, todo mundo estava sentado, não tinha ninguém em pé, mas o ônibus estava todo lotado. E um
deu a voz de assalto, né, com a arma, colocou a arma no rosto do trocador, e o outro começou a pegar os pertences das pessoas, né? Mandou a gente abaixar a cabeça. Antes mesmo de ele dar a voz de assalto, você nem tinha percebido? Foi sua mãe que percebeu? Minha mãe que percebeu. Aí eu olhei, que eu vi o rapaz armado, eu falei, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. E nós começamos a clamar, e o rapaz começou a pegar, né, os pertences das pessoas. E eu peguei e falei assim, vamos cantar um louvor. Aí, primeiro louvor que veio, o sangue de Jesus tem poder. E nós começamos a cantar, o sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Só que na hora, assim, nós estávamos apavorados dentro daquela situação, mas a confiança que nós tivemos naquele momento foi tão grande, assim, o Senhor nos deu uma autoridade, que quando eu vi, eu já estava olhando para eles e cantando louvor. Quando chegou no coro, derrama do teu sangue sobre mim, foi o Senhor. Eu jamais faria uma coisa assim, né? Mas eu comecei a olhar para ele e falava, derrama, e comecei a cantar, olhando para ele. E esse rapaz, o que estava furtando, quando ele chegou no meio do ônibus, ele não olhou mais para mim, né? E minha mãe cantando também, nós duas cantando. Ele não olhou para a gente, ele olhou acima de nós. Ele olhou para cima. Que ele olhou para cima, ele sentou. Na hora, ele com os pertences do povo, ele sentou. Que ele sentou, ele começou a gritar, ele gritava. E olhava para cima e gritava. Por fim, ele levantou e começou a chutar a porta do meio. E olhava e chutava a porta. Aí o rapaz que estava com a arma desesperou. E ele fez a mesma coisa, ele olhou acima de nós. Glória a Deus. E começou a gritar também, desesperado. E um chutava e o outro batia, abre, motorista, abre, pelo amor de Deus. E todo mundo, e eu cantava, e eu continuei cantando, daí que eu cantei mesmo, né? E de repente o motorista muito nervoso, o motorista conseguiu parar, abriu, e eles saíram correndo e tinha um mato, que era mato no contorno, né? Eles entraram pelo mato afora, gritando, e foi o que aconteceu. Meu Deus, que experiência maravilhosa. Nesse momento que vocês começaram a cantar, a moça que estava do seu lado, ela não é da igreja, né? Não era da igreja. Ela viu, ela presenciou tudo. Tudo. E ela ficou espantada, ela falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Todo mundo, o ônibus parou. Quando nós começamos a cantar, o ônibus parou e todo mundo... Vocês cantaram. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu preciso fazer essa pergunta. Eu acredito que os irmãos de casa também estão com essa curiosidade. Vocês cantaram em meia voz, baixinho, gritaram ou cantaram simplesmente movidas pelo Espírito? E como foi? Movidas pelo Senhor, assim, foi uma autoridade que o Senhor nos deu ali. Não cantamos alto, mas eu cantei ali. A altura do Espírito Santo, né? Sim. E no momento que eles começaram a sair, qual foi o sentimento, a sensação que veio em você quando eles se assustaram ouvindo vocês cantando? Então, nós continuamos. Nós vimos que era uma ação do Espírito Santo, era algo, eu posso dizer assim, que estava acontecendo ali, era algo sobrenatural mesmo do Senhor, nos olhos naturais, e nós sabíamos que era uma ação do Senhor, do poder do Senhor ali dentro do ônibus, porque eles não olhavam para mim e para minha mãe, eles olhavam acima de nós. E eles ficaram assim, desbaratinados mesmo, assim, desesperados. E olhava, e quando eles batiam na porta e chutavam a porta, eles continuavam olhando, eles olhavam assim. Eu não esqueço o rosto deles. O olhar que eles tinham de medo, eu não sei o que. Essa experiência ela é maravilhosa. E se você me permite dizer, mas ela também tem uma parte engraçada. Porque parece que tudo acabou, mas não acabou não. Tem mais. Tem. E o que foi que aconteceu depois mesmo? Pois é. Nós fomos para um lugar onde ficam os ônibus lá, né? Aviação, acho que é Planeta, Saturno, não sei como é que está agora, né? O ônibus parou lá e o motorista ia chamar a polícia, né? E tudo. E nós, ali, a gente, né? Super feliz. Meu Deus, que maravilha que você operou, né? Quando a gente olhou, todo mundo olhando pra gente estranho.
e cochichando, não sei o que. Falei, mãe, o que tá acontecendo, né? As pessoas estão olhando pra gente assim. Aí, de repente, uma pessoa veio e falou assim, tem alguma coisa errada? Aí, gente, o que é? Não, todo mundo foi assaltado no ônibus, menos vocês são cúmplices. Misericórdia. Começaram a dizer que tinha alguma coisa errada, que nós éramos cúmplices dos... E como foi? Como foi que vocês fizeram? Não, aí a gente, não. E o medo, aquele monte de gente, né? Ser linchado. Senhor, tem misericórdia. A gente começou a conversar. Minha mãe, não, nós somos servos do Senhor. Meu pai falando assim, o servo do Senhor. E a gente orou, né, e tudo. Aí o pessoal, mas... Ficaram assim, olhando pra gente bem torto. Eu fiquei com medo. Ali eu fiquei com medo. Porque as pessoas ficaram... assustadas, tem alguma né? coisa errada. Tem alguma coisa errada. Assustadas. Mas para vocês, foi notória a operação do Senhor. Muito. Do livramento. Muito, né? muito. O mundo, ele não entende, né? Não. O mundo, ele não entende o agir, o operar de Deus na vida do servo. Na vida do que é fiel. E as nossas respostas de oração, a nossa resposta ao clamor, ela é imediata. O Senhor, Ele olha para nós, Ele nos socorre. Vamos pensar assim, no lado mais simples possível. O que Ele iria levar ali seria algo material. Sim. Mas eles saíram com uma experiência em seus corações. Nós não sabemos, mas Deus, Ele age, né, no mistério, naquilo que é o oculto. Verdade. E nós glorificamos ao Senhor porque há certeza de que aqueles rapazes saíram dali entendendo que o que vocês estavam falando não era de vocês, era do Senhor. Isso é notório, né? É verdade. E a experiência, assim, com o clamor pelo sangue de Jesus, com o louvor, é algo assim que nós trazemos para as nossas vidas e vamos levar até o dia que o Senhor nos chamar, que o Senhor Jesus voltar, porque é uma experiência que nós não podemos deixar de lado ou abandonar, né? Porque é algo vivo no meio da igreja. É uma arma que o Senhor nos deu de poder, né? Que se nós estamos de pé hoje, se nós estamos aqui hoje, se Deus tem nos dado livramento, se a nossa casa está de pé, né? Se o Senhor tem nos abençoado a nossa vida espiritual, é porque o Senhor tem nos dado esse recurso, né? Que é o poder do sangue de Jesus, que traz livramento, que traz cura, alegria. Quantas vezes nós chegamos no culto, muitas vezes abatidos, né? Tristes, e nós dobramos os nossos joelhos ali e o Senhor renova. Porque o sangue de Jesus é vivo. É isso. É o que faz a igreja nos dá se mover. vida. Nos dá vida. Isso. Amém. Eu quero agradecer. Amém. Tá, por esse momento aqui, por você compartilhar a sua experiência. Na verdade, você enviou várias experiências, né? Sim. Porque o servo de Deus é assim. Ele vive as suas experiências, e são muitas. E nós glorificamos ao Senhor porque isso é o nosso alimento. É o nosso sustento todos os dias. Todos os dias. São provas que vêm e vitória quando a gente glorifica, quando a vitória nós alcançamos. E isso é motivo para nós servirmos ao Senhor sempre com dedicação, com zelo, com amor. Amém. E eu quero te agradecer por esse momento aqui. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Que é algo que aconteceu há tanto tempo atrás, mas que sempre vem trazendo essa alegria, essa esperança nos nossos corações. Nós temos um Deus que tem nos dado livramento, né? É isso aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, eu também quero agradecer aos irmãos por ter acompanhado até aqui o programa. Mas antes, eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que nós vivemos hoje, nessa gravação. Enquanto nós estávamos gravando aqui, o Senhor concedeu uma visão. Para a honra e glória do nome do Senhor, o nosso Deus está vivo. Ele fala, Ele opera e Ele age em nosso favor. O Senhor mostrou que quando a irmã compartilhava a experiência e quando ela falava que a pessoa que estava assaltando estava olhando para o alto, o Senhor mostrou que quando ele olhava para o alto, ele via um anjo do Senhor. E o Senhor disse que esse anjo, ele está presente aqui. Ele estava aqui nos estúdios, presente para mostrar o poder do Senhor. Glória a Jesus por essa bênção, por essa experiência, por esse sinal. E para a honra e glória do nome do Senhor,
Nós somos um povo, nós somos os servos do Senhor, que serve a um Deus que fala. E glorificamos ao Senhor por isso. Agradeço pela sua participação, agradeço a Gil. E glorificamos ao Senhor, estou muito feliz, porque o Senhor falou dessa forma, mostrou toda a vontade dEle aqui para esse programa. Glória a Jesus por isso. Obrigada, conto com a sua participação, envie a sua experiência. Está passando aí, embaixo o e-mail. Envie a sua experiência e informe se você está inscrito para algum seminário, porque se você estiver inscrito, nós podemos agendar você para o dia que você estiver inscrito, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor.